É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos, para você que nos acompanha, trazer informações novas, atualizadas, sobre as diferentes temáticas da área da nutrição e também da ciência. Essas áreas que, obviamente, estão muito interligadas. Para quem já está acompanhando, né, o nosso podcast, sabe que essas informações, elas de fato impactam no nosso dia a dia, mas para você que está ouvindo o nosso podcast hoje pela primeira vez, a gente quer que essas informações passem, então, a dividir com vocês as suas decisões, as suas escolhas, que você possa dividir com as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você, essas informações da ciência da nutrição. A gente tem procurado gravar com os nossos convidados à distância, né? Inclusive, a nossa convidada de hoje é bem longe da nossa área, aqui da nossa residência, então a gente pede desculpa por qualquer falha, qualquer ruído, mas o nosso compromisso tem sido sempre trazer um material de qualidade para você que nos acompanha. Hoje a gente vai falar de matemática, que é uma temática muito interessante, uma temática que vem ganhando na área da nutrição cada vez mais relevância, né? Não que ela não tivesse, mas hoje em dia as próprias modificações do mundo provocaram essa relevância na temática. Nós iremos falar hoje sobre nutrição e meio ambiente. A gente queria muito agradecer a nossa convidada de hoje, a professora Raquel Santiago, que vai falar um pouco sobre essa temática para a gente. Para quem não conhece a professora Raquel, ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Goiás e também em gastronomia. Como a gente já viu em outras áreas aqui, em outros programas, a nutrição ela interage com muitas áreas. Ela é mestre em ciências e alimentos, doutora em saúde pública e também pós-doutora em ciências de alimentos pela Universidade de Londrina. Atualmente, ela é professora associada da Faculdade de Nutrição da Universidade de Goiás, né? Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, por isso que eu falei que ela está longe da gente, assim. E a vantagem da internet é isso, permite que a gente colocar pessoas do nosso Brasil, que é tão grande aqui no nosso podcast. E ela também coordena o Centro de Ciências Culinárias da FANUT, assim como diferentes projetos de alimentos, biodiversidade e saúde humana. Ela também coordena o Sustentare da UFG, o Programa de Embaixadores em Saúde Planetária no Brasil, e é membro do Grupo de Estudos em Saúde Planetária, membro do Latin Foods, do Planetary Health Alliance. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Raquel. Seja muito bem-vinda aqui conosco no nosso podcast. Olá, pessoal. Olá, equipe que está fazendo esse podcast, que eu tenho certeza que traz muitas informações importantes e esclarece muito sobre esse tema nosso, que é tão caro pelas pessoas e, ao mesmo tempo, muitas vezes interpretado ou transmitido de uma forma equivocada. Então, um podcast como esse é essencial. Queria agradecer o convite, agradecer a apresentação, e é um prazer estar aqui com vocês nesse programa de hoje. Raquel, hoje de fato nos aproximando, né? Não só na distância, mas também te conhecendo um pouquinho melhor. Queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, né? Nesse primeiro momento, a gente sempre gosta de aproximar o nosso convidado, a nossa convidada, o nosso ouvinte. Como é que você chega na área da nutrição, né? E mais, depois, como é que você caminha para esse lado de trabalhar um pouco, de entender essa questão dessa relação da nutrição com o meio ambiente? Bom, gente, como que eu chego na nutrição? Eu chego na nutrição pela comida, né? Eu sempre gostei muito de comida e eu brinco com os nossos alunos aqui que eu dou aula no segundo período e no sexto período depois novamente, segundo e terceiro período depois no sexto período. E eu brinco com eles, olha, vocês estão no início do curso. Se você não gosta de cozinha, se você não gosta de comida, pode escolher outro curso, porque o alimento ele vai nos acompanhar a vida inteira. Independente da área de atuação que o nutricionista vai, o alimento sempre vai estar do lado dele, sempre vai ter alguém que te pergunta qual é o valor energético daquele alimento, para que ele serve, como ele funciona. Então, eu cheguei na nutrição pelo alimento, eu sempre gostei muito dessa área de alimentação. Lá no início da minha formação, eu também
iniciei um curso de educação física junto, mas eu entendi que era muito mais a minha praia, digamos assim, a nutrição, e acabei me envolvendo, então, com essa área acadêmica, tive excelentes influências na minha formação, excelentes professores que me acompanharam e que me incentivaram a fazer, então, mestrado, doutorado, né? A gastronomia, ela veio depois que eu já era professora na UFG, já, e o pós-doutorado também, mas nesse processo, então, em toda essa construção de mestrado e doutorado na área de nutrição, eu vim estudando cada vez mais o alimento, porque mesmo em saúde pública, sempre meu objetivo, né, no doutorado em saúde pública, o objetivo era saber como o alimento ia trazer algum benefício para o indivíduo. Então, você falou em vários momentos, é muito forte na minha formação essa questão da área de alimentos, de desenvolvimento de novos produtos, de estratégias para que a gente tenha uma industrialização mais adequada, mais sustentável, mais saudável. Então, em toda a minha formação, eu fui trabalhando nesse processo. E quando eu retornei a Goiás, né, depois de 10 anos morando em São Paulo, eu retornei a Goiás, prestei um concurso, entrei na universidade, continuei nessa área de alimentos fortemente, e eu ministro aula na área de dietética e na área de marketing. Então, eu fui estudar um pouco de biodiversidade. Então, biodiversidade brasileira, e como nosso instrumento de trabalho, como motivador da minha formação em nutrição foi o alimento, por que não estudar os alimentos brasileiros? E aí você acaba entrando nessa temática de meio ambiente, né? Porque nós temos a maior biodiversidade do planeta, uma das maiores biodiversidades do planeta. O Brasil é um país mega biodiverso. Nós temos alimentos espetaculares no nosso país, nos nossos 6 diferentes biomas, e nós não conhecemos nossos alimentos. Então, por meio de um projeto internacional, onde participaram vários países, 4 países mega biodiversos, eu comecei a me envolver, então, com essa questão da biodiversidade, dos alimentos, da nossa biodiversidade, com uma perspectiva de quê? De entender que a manutenção do meio ambiente e a manutenção da biodiversidade brasileira, uma das grandes estratégias seria a conservação pelo uso. Então, se uma pessoa sabe que aquele alimento, que aquela planta, ela pode me fornecer um alimento, e um alimento que é mais nutritivo do que está no mercado, um alimento que às vezes eu não tenho custo para adquirir, eu não vou derrubar uma planta que é daquele bioma, ou que aquela planta que existe ali na região onde eu vivo, por exemplo, em regiões extrativistas, ela pode ser uma fonte importante para o ganho econômico de uma família, para garantia de soberania alimentar para uma família. Então você vai ressaltando todas essas características. E foi aí, então, numa apresentação de todo esse projeto, de tudo que a gente desenvolveu, a gente pode conversar um pouco sobre ele daqui a pouco, é que eu fui a um evento de saúde planetária, na Planetary Health Alliance, na Califórnia, antes da pandemia, porque a nossa vida toda agora é antes da pandemia e depois da pandemia. Então, eu conheci esse grupo que trabalhava essas questões da interferência do ser humano, né, até onde nós, seres humanos, caminhamos, e interferindo nas questões da natureza, simplificando, vamos simplificar assim, né, o conceito. Chegando nas questões da natureza, nós perdemos essa conexão. E com essa perda de conexão, a gente enxerga claramente hoje todos os problemas de mudança climática que nós vivemos. Então, esse grupo de estudos, que não é um grupo só brasileiro, é um grupo incrível. Eu convido todos vocês a procurarem saber o que é, entrar lá na página do Instituto de Estudos Avançados da USP, dar uma olhada no que é esse grupo de saúde planetária. Ele é inter e transdisciplinar, então a gente lida com as mais diferentes áreas de atuação. E lá, então, eu conheci todas essas questões e vi o quanto a nutrição hoje, para encerrar essa minha primeira fala, o quanto a nutrição hoje é importante e essencial nessas questões ambientais, porque um dos fatores de maior impacto na questão das mudanças climáticas no planeta é a produção de alimentos. Né? A gente vai deixar de produzir alimento? Não vai. Ela conversa diretamente conosco, nutricionistas. O que nós vamos orientar, como nós vamos orientar para reduzir desperdício, para interferir menos, né? E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui no decorrer desse podcast.
Com certeza, Raquel. E aproveitando essa tua experiência brilhante na temática, Raquel, você estava falando de antes e depois da pandemia, agora você vai rir comigo, porque eu vou te falar aqui, enfim, né? Na minha época de graduação de nutrição, né, a gente, né, tinha um olhar da questão da nutrição e do meio ambiente focada nessa primeira etapa ali no solo, no plantio, e aí durante a pandemia, aproveitando o teu recorte, começa um papo científico nacional e internacional, aproveitando a tua experiência também com esse olhar, relacionando nutrição, relacionando mudanças climáticas e desnutrição e obesidade, né? E, poxa, foi um boom na área, né? Então, eu queria muito que você partilhasse um pouco desse momento da ciência da nutrição com os nossos ouvintes, dessa relação, né, desse tripé. Na verdade, hoje a gente, né, nós temos desde o início da pandemia todo esse boom que você colocou, a questão da sindemia global, né, que a gente vive, que é o quê? Na área de nutrição, nós temos uma tripla carga, que a gente fala uma múltipla carga de má nutrição, que nós temos quadros de obesidade, nós temos quadros de desnutrição, nós temos deficiências nutricionais importantes e a gente tem, vamos dizer assim, associado a tudo isso, uma quantidade de alimentos disponível gigantesca e, paralelamente, um desperdício dentro de uma cadeia produtiva, dentro do que a gente chama de sistema alimentar, né, que é desde o início do processo de produção até o descarte lá no lixo, na residência de cada um desperdício aí de mais de 40%. Então, pense que se eu tiver 10 partes de um alimento, 4 vão para o lixo, pura e simplesmente. E nós vivemos no planeta Terra hoje quadros de insegurança alimentar muito importantes, números muito elevados de insegurança alimentar, né, na população mundial, muitos decorrentes, eu acho que eu entendo que muito decorrente da situação que nós vivemos com a pandemia. Né? Eu acho que nenhum de nós nunca viveu uma pandemia. Então, às vezes as pessoas ficam, mas isso aconteceu, aquilo aconteceu. Mas é uma pandemia, ninguém sabia exatamente como lidar com isso. E talvez foi uma excelente oportunidade para a gente começar a prestar atenção no que nós comemos, como nós comemos, o quanto nós gastamos, o quanto nós jogamos fora, o que nós poderíamos melhorar. E aí entra toda essa questão, então, ambiental, né? Essa mudança de comportamento em busca de uma qualidade de vida melhor, processos de adaptação e mitigação desses problemas todos que estão acontecendo, né? Muito interessante, Raquel. Acho que já deu para dar para o nosso ouvinte aqui um panorama geral do que a gente está querendo falar hoje. Queria ouvir da Camila. Camila, o que você está achando do programa? Qual é a dica que você traz para o nosso ouvinte hoje? Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante para a população como um todo, pois com o aumento do processo produtivo da indústria, aumentamos também os impactos gerados no meio ambiente. Para complementar o que vem sido falado nesse episódio, trago uma matéria do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia, UFBA, que fala exatamente sobre os impactos da alimentação na sociedade e o meio ambiente. E como não podemos falar sobre meio ambiente sem levantar a questão da sustentabilidade, trago ainda um boletim do setor de alimentação e nutrição lá da Unirio, que traz essa questão da alimentação de forma mais consciente e sustentável. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Raquel, a gente quando pensa na nutrição no meio ambiente, a Luana começou a falar, digamos assim, da primeira etapa da cadeia, né, na questão da produção, mas quando a gente pensa no meio ambiente como um todo, né, esse alimento ele é produzido, ele é depois processado, e isso tem diversos impactos. Eu posso citar na questão da produção, o manejo da terra, a questão da utilização da água, a questão da escolha do alimento, do solo, como você falou, da biodiversidade. E quando a gente começa a processar, além desses aspectos que se repetem, a gente tem a questão dos resíduos também que são gerados. Como é que você vê a área da ciência hoje, dentro de todos esses conceitos problemáticos, com a sua experiência? O que a gente tem procurado atacar e quais têm sido as soluções que nós, na nutrição, estamos propondo para melhorar essa cadeia da nutrição no meio ambiente? Bom, Anderson, acho que uma coisa importante e que você mencionou aí uma sequência
de fatos, né? Nós já sabemos onde está o problema. É um convite que eu sempre faço aos meus alunos. Está na hora da nutrição arregaçar as mangas e ir ao ponto, chegar ali no local e olhar. Então, nós temos um mau uso da terra, um péssimo uso da terra, um péssimo uso da água. Nós não precisamos de mais áreas desmatadas, nós não precisamos de gastar tanta água como nós gastamos. Eu estou falando lá na produção de alimentos, eu não estou falando nem na nossa rotina, porque no nosso dia a dia a gente pode ter mudanças de comportamento, a gente pode falar sobre uma série de coisas que poderiam reduzir esses impactos ambientais, né? Vamos falar primeiro dessa questão da cadeia de produção de alimentos. Então, a gente tem o mau uso da terra, nós não conhecemos os alimentos que nós consumimos, nós temos um problema muito sério, e isso é cultural, que é a questão do consumo excessivo, né? É um motivo de status, quanto mais eu compro, inclusive alimentos, melhora a minha condição social, independente se 1/3 daquilo no final da semana. Então, a nutrição, ela tem um papel muito importante nessa lógica de entender, primeiro, que eu realmente preciso comer, né? Nós temos uma gama de alimentos e de opções no mercado, frescos, não frescos, industrializados, não industrializados, sem açúcar, com açúcar, modificados de todas as formas, e isso é incrível, isso é maravilhoso, dá a possibilidade de todas as pessoas comerem o que elas quiserem. Agora, a nutrição tem um papel muito importante no auxílio dessas escolhas, né? Então, assim, falando para um público, não só, eu sei que o nosso público vai além dos estudantes, mas os estudantes que nos ouvem têm de estudar e têm de saber o que eu estou falando, né? Então, assim, a aplicação de tecnologia, a industrialização, ela é importante, né? Ela traz uma lógica, ela traz uma estruturação diferente no que eu posso oferecer de alimentos. Então, eu posso ter alimentos melhorados, eu posso ter alimentos que atendam populações específicas, eu posso ter alimentos que atendam necessidades de pessoas que não podem cozinhar todos os dias, né? E isso não é um problema, eu ter um alimento industrializado. Agora, o que eu ofereço de industrializado? Não está legal. Então, o que a gente tem de fazer? O nutricionista tem de ir lá na ponta e falar, tem uma solução melhor para esse processo aqui. Então, eu acho que nós já entendemos um pouco e temos de divulgar essa questão de que o problema está instalado, aonde o problema está, e aí agora é hora de atacar os pontos específicos. E o nutricionista, se a gente for olhar pela nossa legislação, a gente tem pelo menos 8 áreas de atuação básicas, né? Assim, 8 pontos diretos. E se a gente for destrinchar a nossa resolução 600, a gente tem muito mais coisas para fazer. Então, a gente tem que sair daquela caixinha que todo aluno, gente, eu sou totalmente adepta a todas as áreas, eu sou uma apaixonada pela nutrição, tá? Mas todo mundo entra no curso de nutrição assim, eu vou ser da área de clínica, e aí esquece às vezes do restante, porque até na área de clínica eu tenho de ensinar meu paciente a falar assim, esse é bom, esse é ruim, você pode fazer esse melhor, você pode fazer esse pior. Então, você me perguntou o que fazer é assim, nós da área da nutrição temos de levar essa mensagem, e divulgar essa mensagem e trazer soluções. Não adianta ficar brotando problemas, a gente tem de trazer soluções e nós temos condições na área da nutrição, que é uma ciência espetacular, de trazer várias soluções. Só temos de sair da zona de conforto. Perfeito, Raquel. Fica aí o chamamento, né, para os estudantes, profissionais, para todos que nos escutam, sem dúvida. E aproveitando que você falou que é uma apaixonada pela nutrição, né, não posso deixar de babar aqui, elogiar esse currículo lindo, complementar, diverso, né? Saúde pública, alimentos, gastronomia, tudo que a ciência da nutrição mais precisa. E nós somos aqui um podcast, Raquel, que a gente se orgulha demais de ter esse foco da ciência, né? Então, queria muito que você partilhasse com os nossos ouvintes um pouco das pesquisas as quais você vem tocando ou realizando em parceria, né? Para a gente falar um pouquinho de presente e futuro da área em relação à pesquisa. E se quiser também partilhar um pouco do projeto qual você coordena, o Sustentária, também vai ser um prazer para a gente. Bom, então vamos lá, né? Eu, quando retornei ao UFG, não mais como aluna e aí como professora, eu segui nessa área de alimentos e aí
nós vivemos aqui num bioma que é um bioma muito importante, que é o Cerrado, né? O Cerrado tem uma riqueza alimentar, e todos os biomas no Brasil têm uma riqueza muito grande. E em função disso, então, e por essa interface saúde pública e alimentos, eu acabei participando do SECANI, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, vinculado ao Ministério da Educação. E trabalhando em atividades do SECANI, trabalhando com desenvolvimento de novos produtos, eu sempre tive uma colega que hoje ela já se aposentou, mas que nós tínhamos esse combinado, era assim, você desenvolve o produto e nós vamos achar uma aplicação para esse produto, pôr ele no mercado, testar e ver aonde que ele vai funcionar e o que ele vai atender e resolver. E sempre trabalhamos com comunidades tradicionais, né, especialmente comunidades tradicionais quilombolas. Então, a gente foi construindo essa história e por essa característica nós fomos convidados, enquanto os SECANIs foram convidados a participar de uma reunião no Ministério do Meio Ambiente para discutir um projeto chamado Biodiversidade Brasileira para Alimentação e Nutrição. E eu tive a grata satisfação de ir representando o grupo, talvez por essa interface, por esse conhecimento e tudo. E a ocasião, o que foi apresentado foi: olha, nós precisamos identificar o valor nutricional dessas plantas que têm um potencial alimentício, não são plantas brasileiras em extinção, porque era esse projeto, né? Ele se chama BFN, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre ele, é B4, né, o número, fn.org, .org, né? Então, ele foi um projeto que aconteceu no Brasil, no Quênia, no Sri Lanka e na Turquia, que eram países, né, mega biodiversos, numa perspectiva de conhecer o valor nutricional dos alimentos da biodiversidade. Porque se nós avaliarmos hoje, do ponto de vista de alimentação, um dos grandes problemas da nossa alimentação hoje é a falta de diversidade. Nós não temos diversidade no prato, a nossa alimentação, ela se restringe, 40% da nossa alimentação se restringe a 3 ingredientes. E nós vivemos um país mega biodiverso. Então, isso para mim foi um desafio, assim, foi uma coisa que eu achei incrível. Por quê? Porque eu tive essa formação, tive o prazer de ter essa formação de alimentos e saúde pública. Então, conhecer o valor nutricional dos alimentos que eram da nossa população e poder oferecer numa tentativa, numa perspectiva de garantia de segurança alimentar e nutricional, tem nada mais perfeito para o nutricionista pensar e falar assim: nossa, que maravilha, é tudo que eu quero. Então, né, nós aceitamos esse desafio, que era o desafio do Ministério do Meio Ambiente para todas as regiões do país. Então, cada região do país tinha o seu representante e uma lista de alimentos indicados por um projeto, por uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente chamada Plantas para o Futuro. Também procurem saber, tem Plantas para o Futuro de todas as regiões do Brasil, agora só falta o livro da região Sudeste, mas que ele já está quase pronto. Todas as outras regiões do Brasil, recentemente, foi lançado da região Norte. É um material que traz plantas que têm algum potencial econômico. Pode ser alimentício, pode ser ornamental, pode ser madeireiro, pode ser aromático, mas são plantas brasileiras. E aí, se vocês forem lá pesquisar um pouco sobre esse material, vocês vão ver que a grande maioria a gente não conhece, ou seja, nós vivemos de plantas exóticas, que não são da nossa biodiversidade, e, portanto, elas demandam muito mais cuidado, muito mais manejo, muito mais tratamento, muito mais cuidados. É lógico que muitas delas se adaptaram, vai virar para mim, eu vou virar para vocês e falar assim: não, a alface não se adaptou ao Brasil. É claro que se adaptou ao Brasil. Mas se você pegar uma planta alimentícia não convencional, que são as punk, que a gente ouve falar tanto na área de nutrição, você vai ver que é muito mais fácil. Então, se eu plantar um pé aí no Sudeste, na região da Mata Atlântica, de Ora Pronobis, e eu plantar um pé de alface, pode cair lá uma chuva muito forte, tal, o pé de alface pode morrer. O de Ora Pronobis é muito difícil. Ele vai continuar produzindo folhas, ele vai continuar crescendo. Então, essa era a lógica, né, desse projeto. Além de identificar essas plantas e trazer esse valor nutricional, a gente conheceu o que nós tínhamos na nossa biodiversidade. Aí, nessa lógica e nessa perspectiva, nós entendemos que, então, muito bem, as pessoas conhecem o valor nutricional. Mas como que elas vão comer?
E aí eu tive mais uma grata satisfação, um grande presente, que foi construir um livro de receitas com o Brasil inteiro, né? Eu sou da área de dietética, e cada região tinha seus representantes, e aí eu coordenei a construção desse livro de receitas, que é um livro chamado Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que infelizmente nós não temos impresso, mas ele está disponível para qualquer pessoa baixar. Em PDF, são mais ou menos 400 receitas divididas por região do país, que incluem todos os itens que compõem o cardápio, todas as receitas com valor nutricional, com modo de preparo, com fotografia e tudo. Então, assim, é um produto que eu adoro, faço toda a propaganda, aproveitem, experimentem receitas. Então, vale a pena dar uma olhada, vale a pena conhecer. E toda a parte de valor nutricional desse projeto, então, a gente construiu esse livro de receitas numa construção muito coletiva, respeitando os saberes de cada região, respeitando as formas de apresentação de cada região, mas seguindo um protocolo um pouco universal, né? Assim, tentando fazer com que tivesse uma mesma linha de raciocínio, de pensamento, para que as pessoas pudessem se sentir confortáveis em trabalhar com ele. E nós montamos um banco de dados. O projeto teve 69 plantas, né, entre punks e frutos da biodiversidade brasileira, e existe esse banco de dados de composição que está abrigado no MCTI. Né? Então, lá dentro do MCTI tem uma plataforma chamada Biodiversidade e Alimentos, eu acho. Tem uma janelinha lá, você clica, o banco de dados está lá disponível. Então, com todo esse processo, a gente acaba indo apresentar o projeto em congressos, em trabalhos, e lá, então, eu conheci, indo apresentar o projeto no congresso da Planetary Health Alliance, que este ano acontece de novo, inclusive no final eu vou pedir um espaço para fazer uma propaganda do congresso, e esse congresso, então, eu fui para apresentar esse projeto. Na verdade, eu fui para apresentar esse livro de receitas e o que tinha sido essa experiência tão bem sucedida. Então, eu fui apresentar esse projeto lá em Stanford, no encontro do Planetary Health. E lá eu conheci a professora Aline, que é a coordenadora do Sustentária da USP. E em conversa, nós fomos conversando, encontrando afinidades, encontrando coisas em comum. E eu perguntei para ela, falei, nós podemos ter um Sustentária lá na UFG? Porque eu acho que esse olhar, o Sustentária, ele trabalha com sistemas alimentares sustentáveis. Inclusive, agora, semana que vem, vai haver a comemoração de 10 anos do Sustentária da USP. Nós vamos ter um encontro lá em São Paulo para discutir, para falar sobre sistemas alimentares sustentáveis, falar um pouco de saúde planetária. E eu conversei com ela e falei, a gente pode fazer um da UFG com esse olhar pela biodiversidade, sistemas alimentares sustentáveis e biodiversidade? E aí surgiu o Sustentária, então, o UFG, que nasceu no meio da pandemia e que agora ele está tomando um corpo maior, porque, assim, nós tínhamos uma equipe trabalhando, mas a gente só trabalha o modelo digital, né? Então, agora, esse ano, a gente começa um projeto com a prefeitura aqui de Goiânia, em hortas escolares de punks, e a gente tem das plantas alimentícias não convencionais, e a gente tem uma série de outras atividades. A gente tem uma série de atividades com comunidades tradicionais. Então, aqui existe uma feira para agricultura familiar que se chama Agrocentro-Oeste, né? É uma feira que trabalha com e para a agricultura familiar, para trazer toda a questão, né? Não adianta a gente querer uma agricultura ecológica, uma agricultura que valorize comunidades tradicionais, sem dar condições disso acontecer de uma forma satisfatória, sem dar espaço para essas vozes surgirem, para essas pessoas trazerem os seus produtos, seus materiais, e aí o Sustentária da UFG foi convidado a participar nesse processo de organização desse grande evento. Então, hoje o Sustentária, né, é um projeto de extensão grande. Então, você perguntou, Luana, das minhas atividades hoje. A pesquisa hoje, para mim, ela é paralela à extensão. Hoje eu trabalho muito mais com extensão do que pesquisa, porque eu acho que a universidade é muito importante para a sociedade. A gente só chega na sociedade mesmo, nas pessoas, via extensão. Então, a Sustentária hoje traz essa lógica de trabalhar
com segurança alimentar e nutricional, junto a comunidades tradicionais, com a biodiversidade, com sistemas alimentares mais sustentáveis, né, e o direito à alimentação adequada. Então, tudo está girando em torno disso, se preocupando com as questões ambientais, que é o nosso principal foco da conversa de hoje, né, é a nutrição e o meio ambiente. Considerando que, só para as pessoas lembrarem o início da nossa conversa, hoje, um dos maiores fatores de impacto em alterações de mudanças climáticas é a produção de alimentos. Então, aonde está a solução? Vamos trabalhar para isso. Raquel, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem que a gente vai deixar disponível no nosso site, o www.cienciadanutrição.com.br, que expresse um pouquinho a reflexão do nosso programa, da sua área. Queria que você descrevesse um pouquinho a imagem que você escolheu e o porquê dessa imagem que estou vendo aqui tão bonita, mas vou deixar você descrever. Posso começar falando dessa imagem. O que é essa imagem? Nós temos muito ouvido falar que não existe planeta B. É uma expressão que tem sido recorrente, as pessoas têm comentado sobre isso, né? E esse processo de nos reconectarmos com a natureza, de onde vem o nosso alimento? Ele vem da natureza. Plantada ou não, domesticada ou não, adaptada ou não, ele vai vir da natureza. Então, quando eu trago essa imagem, é que nós temos, para o nosso bem e para o bem do planeta, das gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, criar essa reconexão, aprender e entender o que nós comemos, por que nós comemos, para que nós comemos, né? O quanto isso me faz bem ou o quanto isso me faz mal, o que eu posso mudar, e isso tudo é feito um dia de cada vez, né? Então a gente começa plantando uma sementinha e cultivando essa planta, porque ela vai crescer, vai produzir, vai dar frutos. Então, a nutrição, nós temos várias analogias que nós podemos fazer em relação ao alimento e o que nós precisamos para o planeta hoje, né? Todos nós precisamos nos alimentar. A população vai continuar crescendo. Então, plantar uma sementinha de mudanças de hábitos, de mudanças de paradigma, sem radicalismos, né? Cada pessoa tem um jeito de pensar, cada pessoa gosta de alguma coisa diferente da outra. Cada pessoa tem um hábito de vida, cada pessoa tem uma rotina. Então, tem gente que não consegue ir para sua casa todos os dias e fazer sua refeição com alimentos naturais. Eu não consigo ter uma farinha e fazer meu pão. Então, eu vou comer um pão industrializado, qual o problema? Nenhum. Mas eu vou escolher o que seja melhor, né? O que esteja no melhor caminho. Então, essa imagem que eu trago é justamente isso, é o reflexo de que, primeiro, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade na manutenção desse planeta e dessa reconexão com o planeta para que a gente possa ter bem-estar, possa ter qualidade de vida, possa ter alimentação adequada. É basicamente isso, um dia de cada vez com a participação de cada um de nós. Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar. Eu, particularmente, achei esse programa muito legal. Anderson, foi fantástico mesmo. Como é bom trocar sobre esse tema com alguém tão experiente. Querida, muito obrigada. Foi realmente fantástico, Raquel. Queria agradecer o teu brilhantismo. É muito bom saber que temos aí colegas de profissão, militantes e pessoas, enfim, né, com tanta sabedoria para partilhar de um tema tão fundamental para a ciência da nutrição. Por agora, eu queria saber da Bianca. Bianca, aonde nossos ouvintes podem encontrar mais informações acerca dos episódios, escutar outros, trocar com a gente pelas redes sociais? Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca! E por agora, Raquel, eu queria abrir o nosso microfone novamente do podcast para que você pudesse deixar considerações finais, alguma mensagem, fique à vontade. Eu quero só agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar por vocês por esse espaço tão especial, tão interessante.
Sigam o podcast, escutem nos horários que vocês puderem, fazendo outras coisas, de preferência comendo uma coisa bem gostosa. E como eu tinha dito anteriormente, eu gostaria de convidar todos vocês. Acontece esse ano lá em Boston, em Harvard, onde é a sede da Planetary Health Alliance. Agora, início de novembro, 30 de outubro, começa o congresso até 2 de novembro. É o evento de saúde planetária, né? Ele é um encontro internacional, mas esse ano ele ainda vai ser híbrido. Então, e o híbrido, na forma híbrida, não existe taxa, ele é totalmente gratuito. Então, quem tiver interesse, vai lá, procura saber um pouco mais sobre esse tema. Vocês vão ver o quanto a nutrição conversa com o meio ambiente. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio muito interessante da nutrição e do meio ambiente. Eu queria fechar hoje o programa de maneira diferente. Raquel trouxe, acho que, muitos pensamentos que vão de encontro com a nossa vida. E eu queria te convidar a refletir sobre algumas palavras que ela falou sobre o meio ambiente hoje. Ela falou de natureza, ela falou de cultivo, ela falou de mudança e adaptações, ela falou de um dia de cada vez, ela falou de reconstrução com novas soluções e ela falou de responsabilidade de cada parte desse meio ambiente. Se alguma dessas palavras te tocou, como ela disse durante o programa, levanta do sofá, vamos parar de pensar em problemas e vamos propor soluções, que é o que a nutrição e o meio ambiente precisa de hoje conosco. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue divulgando o nosso trabalho e as nossas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição.